Deixa eu ver se voltou. Não. Só um instante. Aqui, não é isso. Outra entrevista. Eu vi isso, acho. Rafael. Não foi encontrado o seu endereço. Rafael, tá. Você tem .org ou .org.br? .org.br. Okay. Bem que eu estou vendo, porque o que eu recebi seu foi só o link mesmo, por e-mail, direto de você. Uhum. Ok, vou te mandar. Então, basicamente, explicando do que se trata a pesquisa, né? E eu te mandei agora de novo. Então, esse projeto, ele faz parte de um projeto da Rede Latino-Americana de Inovação Frugal. É uma rede que, né, tem 4 anos de existência, né, principalmente reunindo universidades e algumas consultorias que trabalham nessa parte de inovação frugal. O que a gente chama de inovação frugal? Né? Ela tem atributos que estão associados a resolver problemas de pessoas, né, que, digamos, mais vulneráveis, sejam mais vulneráveis né, por pobreza, questão de literacia, né? Vamos dizer, o público que vocês lidam, né, com eles aí, o público, né, das cisternas, poderia estar nessa condição. Também, né, preza pela simplicidade, né, para ser fácil de manusear, né, o uso de recursos locais e uma série de outros atributos. A Stephanie enviou aqui o link para a rede. E daí, essa pesquisa nós estamos mapeando, né, no México, Peru, Brasil e Colômbia, inovações frugais, tanto que são desenvolvidos por empresas ou por outro tipo de associações, né? E nós, esse projeto, o programa, né, das cisternas, né, chamou a atenção. Então, eu queria conversar com vocês, já te agradeço a disponibilidade, para, né, falar para a gente sobre o programa, sobre a clientela, como ele é adaptado, né, também como política pública, para a gente poder aí ver quais os componentes realmente de inovação frugal, se existem, como eles se materializam, e tal. Beleza. Primeiro dizer que o e-mail teu veio sem anexo de novo. De novo. Mais tranquilo, melhor que eu não vejo isso agora. Fala, vai se você botar depois, se você apertar aqui, eu vou clicar e vou ver. Tá, então tá bem. Tá. Então, você poderia falar sobre o programa das cisternas e também falar, pode falar nessa versão histórica e também da construção, né, das cisternas em si, do envolvimento das pessoas, como se dá. Eu tenho umas perguntas específicas, mas, assim, às vezes, te deixando falar à vontade, depois eu posso apresentar só aquelas que não forem cobertas. Beleza, vamos por aí. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Bom, meu nome é Rafael, eu trabalho na coordenação de 2 programas da ASA, que é o Programa Milhão de Cisterna e o Programa Cisterna nas Escolas. A ASA é uma articulação semiárido, ela é um movimento social, uma rede de movimentos sociais, que junta mais de 3.000 organizações, desde sindicatos, trabalhadores rurais, organizações ligadas pastorais da Igreja Católica, organizações ligadas à ação social da Igreja Evangélica, Federação de Trabalhadores Rurais, Associação de Agricultores,
ONGs feministas, ONGs ambientalistas, organizações de assistência técnica. É um perfil bem diverso. E, na verdade, todas as ações da ASAS elas foram criadas a partir dessas organizações. São ações na ponta, que acaba criando e acaba se multiplicando entre elas e acaba virando uma ação da rede, que entra para o centro da rede. Né? A primeira ação dessa foi o Programa Milhão de Cisternas. A ASAS tem 23 anos. Essa estratégia da captação da água de chuva para botar numa cisterna redonda branca, ela tem em torno de 30, 40 anos. Essas organizações faziam isso já pontualmente através da relação que elas tinham muito com a cooperação internacional, captava recursos da cooperação internacional e executava, porque a gente estava falando de pessoas dentro da linha de pobreza. Né? O termo um pouco que vocês usam de empreendimento frugal é um pouco do que a gente usa de tecnologia social, que acredito que vocês já esbarraram por esse termo. Que em algum momento, também lá no início nosso, não era foi um termo que, de alguma forma, em algum momento, a gente trouxe para nós também, entendeu o lugar dele, inclusive das políticas públicas. Mas, como primeira ação, a ASA criou-se a organização da ASA para pressionar o governo para fazer uma ação de cisterna do tamanho que merecia, que era um levantamento de demanda de 1 milhão de famílias. Esse cálculo era aproximado pela população rural do semiárido brasileiro, esse 1 milhão, quando foi criado. E, com o tempo, essa relação dessas organizações foi criada uma metodologia de ação que virou a metodologia do programa, que ela é baseada em mobilização social, capacitação, construção, controle social e comunicação. Mobilização é porque toda ação do programa, desde que foi criado, ela foi criada a partir do momento de você mobilizar as organizações dos estados, dos municípios e mobilizar as comunidades. Então, todo o processo, por exemplo, todo o programa, as decisões são tomadas por, no mínimo, uma comissão de 3 organizações da sociedade civil nos municípios. Historicamente, sempre teve uma repulsa ao poder público local, até porque, de certa forma, se não é em 100%, mas em grande medida, foi quem sempre se viveu a partir de uma política da seca. Essa política da seca que, promessa, nos momentos que precisava de recurso de uma forma não sustentável, né, emergencial, a prefeitura, o poder econômico local vivia da pobreza daquelas pessoas, desse recurso que chegava para lá. E nenhuma ação era sustentável. Né? Se você for ler as políticas do Brasil, pensar no semiárido, até a década de 90, 2000, são todas de fora para dentro e não contextualizadas à região, e sempre emergenciais. Né? E a ideia era propor, por exemplo, a cisterna uma solução que resolvia um problema claro da família, que era água para beber durante 8 meses de estiagem. Uma família de 5 pessoas. E água para beber mesmo, beber, cozinhar. Não dá quantidade para fazer muito mais que isso. Mas como você precisava chegar a 1 milhão, era melhor deixar mais baixo o custo e resolver esse problema que era principal. Que ele gerava alguns principais problemas. Muita mortalidade infantil, muita doença diarreica, principalmente em criança, e doença diarreica na família, que diminuía muito o tempo de trabalho, o tempo produtivo da família, e muito sobre a mulher, a coisa da busca pela água, que também reduziu o tempo da mulher de poder trabalhar em outras coisas, que ela vivia atrás de água para o consumo familiar. Então, a história da cisterna era descentralizado, era responsabilidade de cada família, era do lado de cada família. Então, a ideia era resolver esse problema. Voltando um pouco ao... Desculpa que o pensamento difuso, como eu não estou com uma apresentação, o pensamento fica em linhas mais tortas do que retas. Voltando aos componentes do programa, né, para além de mobilização, a história da capacitação. Então, capacitar cisterneiros para construir a tecnologia, porque para fazer 1 milhão de cisternas você não podia ter 10, 100 pedreiros, você tinha que ter muita gente conhecendo a prática de reprodução da tecnologia, capacitar as comissões municipais para o controle social, e não só do programa, mas para o controle social de políticas públicas.
então, de uma inserção de se inserir politicamente nos municípios. Capacitar as famílias no cuidado na cisterna, dos seus direitos também, e nesse olhar para a comunidade, onde é que a água está na comunidade, o tratamento da água. Então, é um curso que a gente chama de gestão de recursos hídricos, que todo beneficiário, toda família beneficiária participa de uma atividade de 2 dias de capacitação. A construção em si, que é o ganho material, o ganho concreto da família, que no caso do PMC é a tecnologia, a cisterna redonda, branquinha, de 16 mil litros, e toda a estrutura de conexão, uma bomba. Hoje o governo federal, na política pública, aderiu um filtro de barro. Historicamente, a gente sempre trabalhou muito com o tratamento da água com hipoclorito, que não resolve os coliformes totais, mas resolve os coliformes fecais, que geram as principais doenças, né? O controle social, como quarto componente, que é, como eu já falava da capacitação, inclusive capacitar as organizações para fazer o controle do programa, que vai desde decidir quais as comunidades prioritárias, quais as famílias prioritárias, controlar o recurso público que está sendo investido pela organização local que está executando, controlar essa história das famílias, porque muitas não beneficiar pessoas, porque é minha amiga e não é sua amiga, coisas assim. Há critérios, lógico, critérios bem diretos, mas quem exerce os critérios são essas pessoas. Então, por exemplo, eu sou o coordenador do programa, mas eu não decido nada para onde vai a tecnologia, nem o município, nem a comunidade, nem a família. Isso é decidido lá no município e no município lá na comunidade. Então, por exemplo, como é que escolhe os municípios? Sempre foi historicamente um debate com o governo de número de DH menor, região com menos acesso à água, ou seja, você tem um açude no município, você tem algum acesso. Quem não tem açude não tem nada, né? A mesma coisa quando você desce para a comunidade. Então, quando você desce para a comunidade que não tem acesso algum à água, frente à comunidade que tem mais acesso. Comunidades mais pobres, ou seja, mais excluídas, comunidades menos excluídas. E, ao nível da família, famílias chefiadas por mulheres, famílias com crianças em idade de risco, famílias com idosos e famílias com pessoas com deficiência. Então, essas são as prioridades. De um tempo para cá, povos quilombolas, povos tradicionais quilombolas e indígenas também se tornaram o que a gente chama até de prioridade zero. Isso foi uma leitura do Conselho, o Conselho de Segurança Alimentar, que era o conselho que orientava o antigo Ministério do Desenvolvimento Social, e em algum momento ele falou: a gente, olhando as políticas públicas, esse povo é excluído das políticas públicas do governo. Então, a necessidade de vocês priorizarem a ação nessas comunidades tradicionais. E, por fim, comunicação, que tem 2 vertentes muito fortes na comunicação. Uma, que é a perspectiva de abrir canais de comunicação local, microrregional, para que as pessoas tenham vez e voz. Então, não só os mecanismos de comunicação nacional, que muitas vezes nem são adequados, não falam da realidade das pessoas, não dá voz às pessoas. Então, potencializar instrumentos que tragam elementos dali. E um segundo, muito mais ligado a uma, não sei se o termo é publicidade, mas uma comunicação para fora, que é tanto mostrar a boa nova, os potenciais das ações do programa, do que a gente chama, que é um conceito nosso, que chama convivência com o semiárido. Na verdade, foi um conceito muito para combater, contra o combate à seca. Então, não se combate um fenômeno natural. Com ele você se convive. Se convive numa região semiárida, que até úmida, a nossa região semiárida pró-média brasileira é uma região úmida até, né? O problema é que a evapotranspiração é enorme e a falta de água no solo pelo cristalino que a gente é muito grande. E outra, você não debate uma região pelos seus limites só. Então, o combate à seca, a convivência com a seca, também não. Porque a seca é uma limitação daquela região, mas ela tem outros potenciais, inclusive a seca é um potencial. Se você olhar a sua capacidade de produzir alimentos e colocando água no momento que você quer, onde você quer. Para a agricultura, isso é muito interessante, né? Não é à toa que você vai ali em Petrolina, você tem um polo de agronegócio ligado à fruticultura muito grande. Então, a gente criou esse debate da convivência semiárida, então, para confrontar
Então, essa comunicação para confrontar o combate à seca e essa comunicação para também tirar essa imagem de terra rachada e carcaça de boi. Que não é isso a região. É isso, é uma região que a vida inteira, historicamente, foi vista pelas suas fragilidades, não pelos seus potenciais. Você vai num lugar que tem água, parece um oásis, tem comida verdinha e tal. Então, você precisa de política pública para ter água. A gente compara muito com as regiões muito ao norte da Europa, que o pessoal vive debaixo do gelo e tem política pública para se conviver com o gelo, com a neve. Né? Então, esses eram os 3 componentes que orientaram o programa e orientaram depois outras ações que vieram. Todas as nossas ações são baseadas nesses 5 componentes. Esses componentes foram também nos orientados por organizações parceiras nossas na época. Falaram, se vocês querem que isso vire política pública, vocês precisam cuidar muito disso, porque isso vai ter telhado de vidro, isso vai incomodar muita gente politicamente. Então, por isso, dessa história do controle social, e outra coisa que não é um componente, mas a gente aumentou muito a nossa expertise de controle de execução física, financeira e administrativa. Então, na época, quando o programa começou a ganhar escala, a gente criou um sistema de controle que a gente chama SIGANET, com o apoio na época foi apoio da Fundação Banco do Brasil e da FEBRABAN, da Federação de Bancos, onde todos os dados das famílias são lançados no sistema, os dados de compra e gasto do material de construção, das capacitações. A gente aprendeu a controlar muito o recurso público para não dar errado, porque gente é tudo gente, tem tudo quanto é lugar, e para não expor o programa, né? Então, foram caminhos que a gente foi criando essa metodologia por isso. Né? Em algum momento, o governo federal... A ação começou... A primeira ação nossa, governo federal, foi o Ministério do Meio Ambiente. Quem estava na frente era o Sarney Filho, no governo Fernando Henrique. De lá para cá, quando vira o governo Lula... Meados dos anos 90, né? Isso. No governo Lula, a gente consegue uma outra ação, e aí via a Agência Nacional da Água, e aí já foi ganhando um pouco mais de escala. Em algum momento, eu acho que o impacto do programa a região semiárida mudou muito com o apoio que o governo Lula deu na região. Vocês têm a crítica de vocês aqui, mas isso é notório e real. E, inclusive, essa externa era importante nesse jogo de política, como Bolsa Família, como investimentos locais e tal. Então, quando o programa ganha escala e mostra que o investimento valia a pena, muda a vida das pessoas, né? Assim, se você visitar muitas famílias com cisterna, ela vai falar que essa cisterna é uma dádiva, é um dom de Deus, que, por sinal, parte da capacitação é dizer que a cisterna não é isso, a cisterna é o direito dela. A gente tenta capacitar para falar, não é direito, recurso público, não foi nós, nem um presidente que entregou a cisterna para você, na verdade, foi o Estado Nacional e a sociedade civil se coloca a favor e recebe salário para fazer isso, como eu sou pago, as pessoas são pagas para trabalhar. Então, em algum momento, para ganhar escala, teve que virar lei, política pública, colocou-se ela dentro de um quadro de você fazer ela em torno de produto, porque fazer 1 milhão de cisternas, era muito mais difícil prestar contas, cisterna, saco de cimento por saco de cimento. Então, criou-se uma lógica de prestar contas pela entrega do produto. Voltando até um pouco dessa história da entrega do produto, lá já no início a gente criou uma lógica também de ter os dados todos da família e um termo de recebimento. Tem uma foto, é assinado pela família, um texto dizendo o que ela recebeu ali, como comprovação de que ela recebeu a política pública. Hoje, a grande prestação de conta é esse documento. Né? Nós que fazemos o acompanhamento, a ASA tem uma personalidade jurídica que é a Associação Programa Milhão de Cisternas, que é quem me contrata. Uhum. Nós fazemos o acompanhamento da execução, mas as organizações, não as 3.000, mas umas 200 organizações executam nas microrregiões. E eu tenho uma equipe que faz o acompanhamento, que preza pela boa execução. Desde que se o processo de mobilização é bem feito, se as capacitações estão sendo bem feitas, se a construção é bem feita, se as famílias foram respeitadas, até nesse nível, né? Porque, quer queira, quer não, você leva um pedreiro que participa com a família ali 1 semana, 5 dias na vida da família. Então, assim, a gente faz o monitoramento dessa ação.
né? E esse termo de recebimento, junto com as visitas, é a comprovação, é a prestação de contas física desse processo. Olha, eu acho que eu dei um bom panorama Sim, geral. Falta coisa, sem dúvida. sim, Mas só também voltar uma coisa: o que é cisterna, tamanho dela, tudo. Na época foi pensado muito 5 pessoas numa casa, os 8 meses, um telhado de 40 metros quadrados, que é um telhado que é como uma casa comum, um casebre comum no semiárido, que você não podia ter um telhado que não enchesse a cisterna. Então, você tem as regiões mais que menos chove são 340, 400 milímetros ano. Vezes os 40 metros, você enche os 16 mil litros. Então, quando normalmente a gente chega numa casa que é menor ainda que 40 metros quadrados, a gente estimula a fazer um puxado, uma varanda, para aumentar o telhado, para captar mais água, para garantir que a cisterna enche os 16 mil litros. Foi pensado as 5 pessoas, aí vão falar: mas o número da ONU, da OMS, é maior do que essa quantidade de 6 mil litros. Mas a OMS não tinha nem esse número. E nem a ONU considerava a água um direito. A gente já estava na vanguarda, antes da ONU, de considerar a água como um direito humano e o acesso dela, né? uhum, Então, foi pensado. A cisterna, eu acho que talvez, se vocês se interessaram, foi um piscineiro de São Paulo, que trabalhava na construção de piscina, que era do interior da Bahia, ele era de Sergipe, voltou para a Bahia quando voltou para o Nordeste, e ele falou: aquela lógica de placa que é simples e barata, eu poderia fazer aqui uma estrutura para eu guardar a água da chuva. Guardar a água da chuva, esse faz parte do conhecimento popular. Então, na verdade, a ASA olhou para o conhecimento popular e falou: o que eles fazem para ter água? Água da chuva. A questão era ter lugar onde guardar água. Então, assim, se aprimorou, chamava NEL esse construtor, já saiu até em material da Globo e tal. Aprimorou-se muito o que o NEL propôs. A história do redondo é mais fácil para ter menos bactéria, porque você não tem ponta, é mais fácil de limpar, então tem toda uma estrutura pensada que ele pensou. Isso não fomos nós, mas se percebeu que era interessante e começou a se multiplicar e adequações. Ser branquinha, se você chegar agora no sol que está, a água está fresca, porque ela também é enterrada a 1 metro. Então, é isso. Dentro da capacitação, se capacitar a família a limpar com água sanitária toda vez por ano e a caiar com um saquinho de cal, que é bem barato, a cisterna. E você pode falar, né, um pouco mais de detalhe, assim, eu conversei bem rapidamente com a Branca, quem, né, fez a ponte aí com a Núbia e com você, e ela falou: eu estou em Minas, né, e também a Stephanie. E aí a Branca falou: mas aí no norte de Minas também tem. E aí mencionou, né, que cada lugar, né, o produto cisterna também é adaptado de acordo com as condições locais. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Não. Na verdade, a cisterna é uma só. A gente tem uma Ok. coisa, diferencia ou outra. O povo de Minas, por exemplo, tem um povo de Minas que gosta de botar uma coluna central na construção, que não é necessário. Mas eu boto, acho que é mais seguro. Então, há coisas pequenas assim, sabe, Maria? Detalhes. Tem um povo lá de Missões, ali depois de Montes Claros. Sim. São José das Missões? São João das Missões? Não tenho. Acho que é São João das Missões. É que tem um povo de Chacriabá lá, e aí os cisterneiros, por exemplo, eles fazem a cinta da cisterna com uma arte, assim, e tal. Então, são coisas de detalhes. Mas a cisterna é uma só. Não tem de Minas, até porque o Minas está dentro do semiárido e ela foi pensado o cálculo desse promédio que a gente falava de 400 milímetros, que a política pública você tem que trabalhar com quem menos tem. Né? Aí você vai falar: mas aí tem um lugar que chove 750 milímetros. Tem. Mas em política pública é muito complicado. Você, não, então, né, 750 milímetros vai receber uma cisterna de 18 mil, a outra recebe. É melhor você unificar. Muitas vezes é meio burro para que ele olhe assim para a política pública. Mas isso é burro. Para um país do tamanho do nosso,
você controlar isso, daqui a pouco, a Maria recebeu uma cisterna menor que a da Stephanie, por quê? E não sei. Então, em política padronização. você iguala todo mundo e trata, Tá. né? Então, assim, a cisterna ela é adequada ao semiárido brasileiro. Por exemplo, a gente já construiu na África, em El Salvador, a Argentina tem abraçado, até como tem um programa chamado C de Zero lá, que tem reproduzido cisterna lá. Mas a gente sempre, quando conversa com alguém de fora, para não recair no mesmo erro que eu te criticava, dessa coisa da política teresógena, de fora para dentro, a gente fala, ó, tem que entender se a cisterna é a melhor estratégia. Aí, a cisterna no Brasil foi a melhor estratégia por um conjunto de coisas. Há uma quantidade boa de água de chuva, não há água de qualidade, ou há muito pouca água de qualidade no subsolo. Havia um problema político de água concentrada, então de se concentrar mais fácil, uma evapotranspiração muito grande, então você tem que ser estruturas tampadas, um açude muito grande perde muita água. São necessários os açudes, mas eles perdem muita água por ano. Né? Essa última estiagem grande que a gente teve, em torno de 2015, as pessoas iam para a roça para ter água, porque na cidade não tinham água. Isso é uma coisa também interessante para entender do povo de semiárido. Quando eles falam assim, não, aquela seca, a seca não é anual. A seca é um ciclo que normalmente em torno de 30 anos você tem uma grande seca. Uhum. Não sei sua idade, Stephanie me parece mais novinha, mas, por exemplo, final de 80 e ano início de 90, a gente teve uma seca muito grande. Eu era muito criança, mas eu lembro de campanha de doação de alimentos. Eu lembro de um repórter chorando, entrevistando o pessoal no Nordeste. Isso é a memória de infância bem forte. Casos de morte, muita morte infantil, principalmente, os anjinhos que falavam, né? Muita gente nas beiras das capitais. Há uma denúncia que em Fortaleza chegava a se fazer um campo de concentração para as pessoas não entrarem na capital. E aí criavam os lugares antes da capital para as pessoas ficarem concentradas. Não, a gente vai dar comida para vocês. Dava, mas virava aquilo um campo de concentração, porque o campo de tipo esses campos de refugiados, né? Então, assim, e aí quando eu dizia que as coisas mudaram, nessa última que a gente fala, não teve mortos por inanição, não teve saques, que era outra coisa que era muito comum, os saques, não teve um êxodo rural absurdo. Então, assim, mudou muito a região com as cisternas, com o Bolsa Família, com mais investimento local. Né? Tá. E sobre a tecnologia em si, você pode falar um pouco mais, né, e também da construção em si e como vocês se apropriaram, né, desse conceito de tecnologia social que você falou, como foi isso? A gente tem hoje cartilha, vídeo, muito legais, até muito novos. A gente tem uns materiais meio ultrapassados, a gente tem um material muito novo de construção, Porque se você puder mandar link, porque eu estive olhando no site ali, tinha umas coisas mais antigas. Tá, eu vou te mandar depois no Zap. Tá ótimo, tá ótimo. Falando isso até para não ficar falando do tamanho, não sei o quê, isso é o de menos. Quando você está agronomia, você pensa, não, aprender a plantar banana, você compara a cartilha da Embrapa, você precisa tratar do solo, tratar das coisas. Fazer prosperar o negócio, né? Mas, assim, não, então, indo como eu te falava, a cisterna foi uma proposta foi uma experiência do NEL e que as pessoas começaram a reproduzir. Então, tudo aquilo que eu te falei, do redonda, tal, mudaram o tamanho, mas a base é areia, brita e cimento. A base dela é essa. Né? Dentro do conceito de tecnologia social, que é fácil replicação, porque a lógica é, eu tenho agora mais dinheiro, então eu posso construir uma cisterna para mim. Se eu tenho uma cisterna, se eu conseguir um trabalho, se eu conseguir uma manutenção, eu posso, sozinho, construir uma cisterna, ter dinheiro para isso, porque não é de alto custo, é fácil, normalmente o conserto dela é fácil, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente. Tem uma cisterna de placa que foi feita no Haiti, que sobreviveu ao terremoto, inclusive. Então, porque como ela é de placa, né, ela é mais fácil de se ajeitar.
Mas a maioria dos concertos dele é feito com o que a gente fala um melaço de cimento ou cola, alguma coisa assim, você passa por dentro, você conserta boas partes das coisas. Eu não sei se for no piso mesmo, que é pior. Então, coisa da tecnologia social, eu acho que vem vindo muito pelo governo também. Uma porque, assim, aí existiu a tecnologia social protegeu a cisterna e outras coisas. Porque se outra cisterna fosse uma obra de engenharia, o custo dela aumentaria muito mais. Você ia ter que pagar CREA, você ter um engenheiro por trás, ia virar um auê. Você ia dificultar muito a execução da política pública. Assim como outras tecnologias sociais, que o pessoal faz hoje em dia de saneamento, tal, de esgotamento, você fazer ela entender que é um conhecimento popular, uma tecnologia social de fácil replicação, você limpa tudo que está, seja CREA, imposto, você paga imposto diferenciado se é obra, paga no município, não paga na obra, tudo vira mais complicado. Então, essa tecnologia social veio proteger para a gente o que a gente já fazia como cisterna no mundo da legalidade. E foi muito o governo federal, acho que através do diálogo com a FAO, porque eu acho que havia essa coisa no mundo de outras tecnologias sociais, a FAO da ONU, né? O organismo da ONU, dessa perspectiva da tecnologia social. E aí, quando vira política pública, que eu falava, agora eu tenho que lembrar o P13, depois eu falo melhor. Aí sai uma legislação sobre cisterna para contratar, inclusive reconhece ela como tecnologia social. Então, tecnologia social, cisterna de placa, 16 mil litros. Eu posso dar um site que o governo tem várias tecnologias sociais de acesso à água, algumas para a Amazônia, outras de outras formas, outras coletivas, outras individuais, inclusive as tecnologias que a ASA historicamente propôs estão lá, que ele normatizou. Então, tem uma instrução normativa, tem um anexo dela, então tem um valor, que é isso que é a lei que protege a execução do programa, que orienta, e, de certa forma, protege, estou falando porque alguém vir de fora dizer, não, isso é desvio, isso está beneficiando X, Y, tal. Então, hoje é um conjunto de tecnologias sociais que o governo federal trabalha, que ele normatiza, fala, é isso aqui que você tem que fazer. Lógico que você tem limite de algumas mudanças, mas você tem uma base que é igual, um método semelhante, que qualquer um que seja contratado pelo governo federal para fazer vai ter que reproduzir aquilo. E isso foi muito baseado no nosso material. O governo, quando eu converso com algumas pessoas que foi do governo anterior, ou tal, eu falo, para mim, a grande glória do governo não foi só fazer essa cisterna, foi fazer uma coisa que é rara, é pegar uma proposta da sociedade civil, que normalmente conhece a base, conhece a dificuldade das pessoas, a construir uma alternativa com as pessoas e transformar em política, que isso é muito raro. É muito raro no mundo até. Quando você fala com outras pessoas do mundo, é muito raro um Estado... É de baixo para cima, né? A própria educação nossa, que é uma verticalidade. Eu sou pedagogo de formação, a educação nossa é uma verticalidade. Por que as coisas não chegam na escola? Porque vem na cabeça dos professores, né? Não constrói junto com os professores que estão na escola. Né? E eu acho que a grande coisa positiva da estratégia, não só da cisterna, mas outras políticas de tecnologia social do governo, é trazer o que a sociedade civil propõe e tal, e, lógico, normatizar, passar pelo crivo do TCU, do CGU. A gente fazia, quando a coisa não era uma política pública assim, por exemplo, a gente fazia uma coisa que era muito comum em alguns estados, a Paraíba especificamente, que eram os fundos rotativos. Então, algumas comunidades, elas juntavam dinheiro entre elas para, em algum momento, fazer um benefício para a comunidade. Então, quando eu chegava a cisterna, chegou o dinheiro para 5 cisternas e tem 50 famílias. Mas se a gente pegar o fundo e juntar com esse dinheiro, a gente consegue fazer 15, 10. Em algum momento, o TCU falou, isso não pode. Misturar dinheiro privado com dinheiro público não pode. Então, a gente tem que parar de fazer isso. Então, historicamente, a família deu uma contrapartida, que era ajudar na construção, escavar o buraco. Eu sempre fui muito contra escavar o buraco, porque eu acho um trabalho muito árduo. E eu brinco dizendo que eu nunca vi fazendeiro bater uma pá de pau para fazer a transposição de São Francisco. Então, porque pobre tem que
que fazer um trabalho árduo desse, apesar de entender que a contrapartida é interessante pelo envolvimento, pelo valor que passa, mas não escavar o buraco, é um negócio árduo. E não, ou escavar e não ser pago, né? Por isso, pelo menos ser pago para escavar o buraco. E então, várias coisas dessas, por exemplo, o TCU, com o tempo, veio orientando, não pode, as famílias não podem trabalhar, tem que pagar a escavação. Aí o que a gente faz? A gente paga a família, mas a família ajuda, entendeu? Então, várias coisas assim que são ligadas a essa coisa da tecnologia social mesmo, do envolvimento comunitário. Pelo menos essa coisa da comunidade decidir para onde vai a cisterna, isso se manteve. Não, a política pública, de certa forma, não estragou, digamos assim. E essa história do fundo rotativo, eu tenho muita pena de ter deixado, né? Porque é um sentimento comunitário, né? De apropriação do projeto, inclusive. Ou seja, não é só o dinheiro do governo, foi o nosso dinheiro que entrou aí. Não que o do governo não seja dela também. Sim. Mas, assim, dinheiro delas diretamente, né? O valor queria ser outro. Tá. E sobre hoje, né, como é financiado, vou chamar de movimento, né? Como é financiado, nível de autonomia, né, das pessoas, tipo, essas associações ou governo, se sair, como que isso continua? Não, agora retomou, porque o governo passado, o ex-presidente falava que ONG era o quase vagabundo, né? Então, assim, pena que eu sempre trabalhei na vida, mas os programas pararam, e pararam assim, ele não desconstruiu o programa, né? Ele deixou ele parado, desconstruído sozinho. Então, agora, muita coisa sendo tomada, a gente foi perseguido, de certa forma, estou brincando, mas a gente teve prestação de contas não aprovada, a gente entregou toda a documentação e as pessoas ignoraram a gente. Então, aí depois pediram tomada de conta especial, aí a gente provou na justiça que a gente tinha feito tudo certo, então, e tinham posto a gente no CIAF, inclusive, negativaram a gente, tiveram que voltar atrás. Então, a gente fez um período bem complicado. Eles lançaram um edital, diz que um dia o Osmar Terra falou, como é que faz cisterna sem ser asa? Quase. Aí o Ivo falou, faz, mas é difícil, porque eles são muito bons no que fazem. Então, tentaram lançar um edital para a gente não concorrer, a gente foi à justiça, concorreu, ganhou, aí não repassaram o dinheiro, mas depois viabilizaram a execução. Então, a gente, quanto ao governo, que sabe que a gente manteve a política viva, de certa forma, a experiência da cisterna, e isso foi um dos nossos objetivos durante o governo Bolsonaro, era manter a ideia da cisterna viva, a ideia da convivência familiar. A gente lançou uma campanha, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, mas já teve o apoio de Gilberto Gil, inclusive, que chama Tenho Sede, a campanha, que era para arrecadar recursos e construir cisterna. Então, como a cisterna não é tão barata, também não é tão fácil. A gente construiu 40 cisternas só. Mas a ideia não era só a cisterna, construir a cisterna, mas manter a proposta viva, né? Porque hoje a proposta da cisterna, a gente faz uma leitura que ela tem um reconhecimento tão grande na sociedade civil que é difícil um governo bater nela. Ele pode fingir que não existe, como outros fez. Mas é muito difícil, porque ela é reconhecida internacionalmente e é reconhecida em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. As pessoas sabem que aquilo mudou a vida das pessoas no semiárido brasileiro, né? Que foi importante. Então, esse atual governo, reconhecendo isso, tem dialogado com a gente, tentado construir. Né? Quando teve aquele debate de como é que garantia os R$ 600 do Bolsa Família, aí abriu-se uma lei para abrir o orçamento e manteve 500 milhões de reais para construir cisterna. Sei que o governo vai fazer uma parte disso com o consórcio de governos do Nordeste, não sei se você lembra, também naquele momento do Bolsonaro, os governos do Nordeste se juntaram para tentar manter algumas políticas públicas da região e devem executar alguma coisa conosco. Historicamente, a gente já participou de alguns editais e o governo já lançou também edital de dispensa de edital, que é você fez isso mais de 3 meses, com prestação de contas aprovada, com louvor, e você pode contratar diretamente. Isso não é muito bem visto, porque parece que é um favorecimento. Só que também o edital, as pessoas chamam que é um pouco ridículo abrir um edital para uma coisa que dificilmente alguém vai ganhar da gente. Porque
para executar em todos os estados, em todos os municípios, ninguém faz. Só a gente. Nem Emater, nem Senar, nem... Não estou falando... É verdade, assim. Assim, a gente trabalha com gente que... As pessoas, os técnicos de campo já me levaram em famílias que não tinha nem CPF. A primeira vez que o Estado chegou na casa da família foi com a cisterna. Teve que levar a família para tirar CPF, tirar o NIS, CadÚnico, receber a cisterna. Então, assim, são organizações que têm capilaridade muito grande, né? Então, aí lança o edital, o pessoal fala, vai lançar edital de carta marcada. Mas como é que você não pode fazer um edital que você não pontue pelo objeto? E no objeto, a gente... Domínio. Bom, a gente tem independência total do governo. Inclusive no governo Dilma já batemos muito, principalmente quando a quis fazer cisternas de plástico, a gente bateu muito da Dilma. Então, sim, a gente tem total independência política. Lógico que as organizações têm suas relações políticas locais, estaduais, tal. Existem pessoas da ASA que hoje são deputados, que foram da ASA, não estão na ASA hoje porque estão no poder público, mas são deputadas em Minas Gerais, por sinal. A Leninha, não sei se você conhece, a Leninha foi coordenadora de uma organização da ASA. Mas a relação é muito de independência, de respeito, quando é mútuo, né? Uhum. Como você vê uma situação, né, digamos, utópica, talvez, né, de a ASA, ou pelo menos, né, o programa das cisternas da ASA não necessitar mais de existir? Universalizar, né? Na verdade, a gente chegou no mais de 1 milhão, né? Tem 1 milhão, segundo o governo, tem 1.200.000 cisternas de placas. E mais um tanto de plástico que a gente não conta. Mas, nesse momento, como houve muitos casos nesses 4 anos, hoje se fala de uma meta de mais de 500 mil. A demanda de mais de 500 mil famílias. Dentro do perfil do CadÚnico e que não tem acesso à água. Ampliou-se também o semiárido e também a região... Amplia-se pela questão natural e, na verdade, existe uma junta, uma comissão do governo que reavalia o que é a região semiárida, né? Pela quantidade de chuva, estiagens muito prolongadas, debate para transpirações, várias coisas. A gente nunca fez parte desse comitê, não, mas é um comitê que normalmente a SUDENE organiza e chama outras áreas do governo. A última vez que foi refeito, em 2017, acredito que no governo Temer, ainda, né? Sim. Foi um arrumadinho da boca. Entrou gente que... O semiárido de Minas Gerais hoje faz um negócio assim, no mapa. Se você olhar, eu acho que eu estava aqui com ele aberto. Ele vem aqui assim, aí para, aí vem uma bola assim para fora, de municípios que até podem ser, mas outros ficaram de fora. Então, assim, houve muito benefício político. Por que o benefício político? Porque alguns municípios podem decretar estado de sítio, e aí o dinheiro corre solto, porque o prefeito não precisa fazer processos de compra, ou porque também pode acessar alguns recursos interessantes da SUDENE e tal. Então, assim, há motivos para ser isso feito. Por exemplo, assim, eu quero dizer é que realmente o semiárido foi ampliado, normal. A gente está num momento de mudanças climáticas muito grande. Exatamente. Então, isso tem impactado as regiões que já eram semiáridas, regiões que não eram, muitas vezes não eram consideradas semiáridas, começam a passar a vivenciar a situação semelhante. Então, assim, eu espero que a gente consiga aí chegar muito perto dessa universalização e a gente comece a lidar com a família de Maria, se 2 filhos dela se casaram, estão contacados de cisterna, mas aí pode entrar no mundo de uma prefeitura, de umas soluções paliativas para cobrir isso, e não manter uma política de grande porte. Há gargalos ainda. Por exemplo, o tratamento da água é um gargalo. Né? A água é fonte, distribuição e tratamento. Né? No nosso caso, a fonte é a chuva, a distribuição é uma cisterna do lado de casa e o tratamento sempre foi um problema, porque por mais que a gente capacite as pessoas, é uma capacitação pontual. A gente não faz um acompanhamento. Né? Todas as ações da ASA com o governo vai lá, capacita, mobiliza, constrói e vai embora. A gente tem uma ação do Programa Terra e Duas Águas que acompanha 6 meses a família na produção de alimentos, porque recebe a cisterna e recebe o fomento à produção. E isso são famílias na extrema pobreza. Então, a organização acompanha 6 meses, mesmo assim é pouco.
né? Normalmente, quem faz essa ação, ou deveria fazer, não que não faz ele, mas a quantidade é pouco, são os agentes comunitários de saúde, que são os ACS. Mas o tratamento é um gargalo. E, assim, é porque você fala uma capacitação para a família, olha, você tem que tratar a água, tal, mas a família bebe uma água barrenta. De repente, ela tem uma água que não tem gosto, nem cor. Que isso aqui Não precisa te dá tratar. conta. Ela acha que é blá, blá, blá da gente que está falando, entendeu? Isso é coisa da cidade. Mas é um gargalo. Assim, tanto é que a gente vê que os números de redução de doença diarreica é muito grande. Tem pesquisas que falam em famílias com cisterna e sem cisterna é 65% a redução de doenças diarreicas. Mas já tem 35%. Onde é que está esse 30%? A gente fala, está no tratamento da água e está no saneamento, no esgotamento sanitário, que não existe. Para a gente, está muito nesses lugares. Né? Criança brinca em todo lugar na casa e não tem esgotamento. Então, assim, para a gente está muito. Então, olhar para a água ainda como tratamento, como processo educativo, eu acho que essa universalização está mais distante. Agora, essa universalização dessa, não precisar mais dessa cisterninha pequena, espero daqui a 5 anos, se o governo conseguir recursos, boa vontade eles estão tendo. Então, ter o recurso garantido para conseguir chegar. Né? Sim. E a ação de produção de alimentos tem tido um impacto também muito grande, Maria, porque aumentou muito as feiras. A gente tem uma ação muito baseada na agroecologia, na produção orgânica. Nós aumentou muitas feiras orgânicas e agroecológicas aqui no interior. Então, se você for de Minas, se for Montes Claros, se for em Diamantina, se for em cidades um pouco maiores do semiárido do Jequitinhonha e do norte de Minas, com certeza vai ter uma feira orgânica, agroecológica, e muito fruto dessa ação. Né? Então, tem muita família para ser apoiada com uma cisterna para a produção de alimento ou estratégias. Né? A gente fala muito isso. Tem gente que fala, você acha que a cisterna vai resolver os problemas? Eu não sou louco. Né? A cisterna resolve um problema pontual, primeiro, importantíssimo. Eu acho que é um pouco que o Bolsa Família, né? Você sair de uma situação que você não consegue, de inércia, né? Se você não tem água, você não tem um apoio financeiro para comprar teu arroz, feijão e tua farinha, e você está inerte, você não está conseguindo fazer nada. Né? Então, são políticas de curto prazo fundamentais e que elas podem se relacionar com outras estratégias de saneamento, principalmente, de acesso à água e esgotamento. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer nessa linha. A gente teve uma reunião com o pessoal da Copesa, que é a empresa de água do Pernambuco, eles pensando numa estratégia de criar estruturas comunitárias de distribuição de água e que use a cisterna para armazenamento. Então, eu consigo levar água para você lá 3 vezes por ano, só 3 vezes por ano. Eu vou levar para outro lugar, tal, mas se leva 3 anos e bota 3 vezes por ano você tem a cisterna, então você não tem mais uma cisterna durante os 8 meses para ter que ficar segurando ela. Você pode usar mais. Você vai poder esgotar ela sabendo que daqui a, sei lá, 2 meses vai chegar água na tua casa e vai encher a cisterna. E aí tu vai poder ter outros usos para ela. Então, assim, é preciso um conjunto de estratégias para resolver o problema da água no semiárido. Mas todas elas, na verdade, eu acho hoje que em todos os lugares a água de chuva é preciso entrar no sistema. Né? Assim, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu acho absurdo a gente dar descarga com água com flúor, com cloro, com flúor, né? Sim. Com flúor. É um absurdo. Então, assim, se a gente começasse por todos os prédios públicos novos, fosse obrigado a ter captação de água de chuva, você ia resolver, inclusive, diminuir as inundações, porque a água que ia cair no telhado do prédio ia para essa cisterna, que é um outro problema de saneamento. Então, assim, eu acho que água de chuva... Há 13 anos atrás, quando eu vim trabalhar aqui, o pastor do Sergipe falou para mim, eu falei, esse povo é a vanguarda do mundo, eles usam essa água de chuva e isso é a vanguarda. Hoje eu entendo totalmente o que ele falava para mim. Eu entrevistei o pessoal do INSA sobre uma tecnologia que eles inventaram, um sistema de coleta de águas usadas, né, digamos, limpeza para utilizar na agricultura. Reuso. Haveria alguma possibilidade de vocês linkarem esses dois? Okay. A gente já está fazendo. Agora a gente está entrando no debate como é que isso vira política pública, porque é mais difícil, né? A gente tem muito medo de toda ação que a gente toma.
Porque, assim, se uma coisa der errado, a gente acha como que a gente tem muito. A gente acha, não, eu acho que a gente tem que ter telhado de vidro. Assim. Pode nos expor demais. Né? Teve uma. Não sei se você sabe, teve uma vez que usaram uns caminhões-pipa em Alagoas, contaminado, e quiseram botar a conta na cisterna. E aí, lógico, a investigação chegou a conta que o problema era do carro meu pipa e não da cisterna. Né? Então, assim, por exemplo, existe uma caixa de esgoto nessa história do reuso, uma caixa de gordura, perdão. É um tratamento, então você tem que ter API. Adivinha quem trata isso dentro de casa? A mulher. Então, as companheiras mulheres nossas têm feito debate. Pô, a gente vai criar um negócio para criar mais trabalho para as mulheres? Que já trabalham, já tem 3 jornadas, 2, 3 jornadas em casa, vai criar. Então, assim, a gente tem feito muito esse debate de como melhorar essa estrutura, mas a gente tem feito, testando. A gente acabou de ter um projetozinho de 2 organizações da ASA, aí você vê como é que é a rede, né? 2 organizações da ASA de Pernambuco aprovaram um projeto na Alemanha. E aí fizeram, com parceria com a gente, elas são da ASA, fizeram 2 estruturas de uso em cada estado do semiárido brasileiro, para testar, para ver se é melhor, qual é a melhor estratégia e tal, não sei. Então, assim, a gente tem testado para multiplicar. Outro dia, eu até no site do Isso tem uns 1.000 e pouco dessa estrutura. Outro dia a gente estava quebrando um pouco de pau com eles, que eles patentearam esse negócio, deram o nome. E eu falei, gente, a gente já fazia isso antes de vocês patentearem. Existe um monte de meandros. O pessoal nosso chamava bioágua. É um projeto Dom Helder Câmara, que tinha aqui muito forte e que o governo Bolsonaro também parou, que já fazia essa estratégia. Então, assim, para com esse negócio da nome. Ou se faz patente é para deixar popular e não para ficar criando quem é o dono desse negócio. Né? Um negócio que serve para frugal, né? Ou seja, que serve para pessoas mais excluídas, você vai ficar patenteando. Né? A ideia eu acho que não é essa. Mas a gente tem o reuso é uma ideia muito boa, porque, assim, pensando na cisterna de 52 mil litros, que é de produção de alimento, em vez de você jogar ela necessariamente para produção, você pode jogar ela para os usos da casa, os usos diversos, que a cisterna pequena não dá conta. Você joga ela e ela vai sair. 52 mil litros vão voltar para a agricultura. Você vai ser usada 2 vezes. Então, a ideia é muito boa. E é isso. A estratégia do semiárido é guardar, guardar e guardar. Guardar a água que você puder guardar. É o potencial. E hoje em dia, na verdade, a gente tem sido indagado por muitos organismos internacionais, porque é isso, né? No contexto de mudanças climáticas, guardar água vai ser fundamental. Perder a água do jeito que a gente perde, cai água na chuva, seja nas grandes cidades, ou não sei, inunda e vai embora, e de vez da gente guardar aquela água, não dá mais. A gente precisa guardar toda a água possível. E aí criar as melhores estratégias e combiná-las, né? Sim. Oi, Stephanie, você tem alguma pergunta para fazer para o Rafael? Bom, eu estou aqui com algumas notas. Achei muito legal tudo que você falou, Rafael, porque eu estava com umas dúvidas sobre, assim, o processo de construção, de como é que funcionava a questão da política, e achei muito interessante como que foi o processo de desenvolvimento desse tipo de tecnologia social. Eu só tenho uma dúvida referente à manutenção das cisternas, porque você falou que os usuários realmente não têm um acompanhamento contínuo para aquela questão do uso mesmo, né, no dia a dia das cisternas. Eles recebem uma capacitação, um treinamento, e aí eles se viram no dia a dia, né? Aí eu fiquei na dúvida, tipo assim, eu como usuária da cisterna, um dia eu reparei que uma das placas está quebrada e está filtrando água, sei lá. Aí como é que funciona? Eu entro em contato com quem? E aí quem paga? E qual o custo? Ou como é que é? Não, eu tinha uma... Você não é brasileira, não, Stephanie? Não, eu sou colombiana. Havia uma propaganda no Brasil de TV, que a Maria vai lembrar, que era da Mitsubishi, que era até a Copa de 2020. Era a garantia. E a gente brincava que a cisterna ficou muito tempo assim para a gente. Porque, como não tinha nada legalizado de qual era a responsabilidade da organização que fez, né, você entendeu que nós somos uma rede e cada organização executa um território. Localmente.
Dá um exemplo, por exemplo, não sei se vocês conhecem, existe o Centro de Agricultura Alternativa Norte de Minas, em Montes Claros. Tem a Caritas de Almenara. Estou falando, não sei se você conhece Minas, mas algumas organizações. Ela se ficava eternamente. Aí a família lá tinha um 0800 do governo que ficava na placa. Toda cisterna tem uma placa com o número dela, aquele mesmo número que tem no termo, tem a placa dizendo de onde veio o recurso, qual é o contrato que veio o recurso, as marcas de quem ou financiou, ou trabalhou, tal. E ali tem tinha o 0800. Não preciso dizer que esse 0800 não estava funcionando, como quase nada está funcionando nesse governo. Mas eles recebiam a denúncia, né? E traziam para a gente ia ter que ir lá consertar e blá, blá, blá. Muitas vezes, o motivo era da própria família. Porque se você deixar a cisterna sem água nenhuma, ela vai rachar. Então, assim, a cisterna é da família. Eu até faço esse discurso muito. O dinheiro é público, mas depois construiu é da família. Eu tinha uma briga, por exemplo, que esse termo de recebimento queriam que aparecesse a tampa, a bomba e a casa. Para aparecer isso, a bomba tinha que ficar longe da casa, da porta da cozinha. E eu falava para o cara do governo, cara, a cisterna é da mulher. Se a mulher quer que eu bote a bomba do lado da cozinha, que é lógico que ela vai querer, eu não vou botar ela do outro lado para aparecer uma foto para você. Então, porque a cisterna é dela. Então, assim, ela tem que cuidar, que ela tem que zelar. A gente é responsável. Aí hoje existe um prazo, eu acho que é 4 anos, por aí, desde que da execução. Normalmente, se dá um problema, dá problema logo no início. Se é um problema da implementação, é um problema nisso. O problema depois é da manutenção. Ela é ensinada, a gente deixa material, deixa cartilha com a família também. Então, ela tem que fazer a manutenção da cisterna dela. Se passar o tempo, muitas vezes até se a organização está com projeto, está com equipe rodando, trabalhando, vai lá e conserta. Até lá está funcionando, vai. Mas, muitas vezes, é um ônus, né, para a organização, porque são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, então não tem dinheiro. Não tem dinheiro quando tem projeto. Normalmente, a prestação de contas dos projetos é assim, você faz o que tem que fazer e devolve o que sobra. Não são os projetos, você fica com a sobra. Então, assim, não tem capital de giro. Então, assim, a responsabilidade é aí 4 anos, eu acho que tem que até lembrar na legislação, mas acho que hoje em dia é 4 anos, e é feito por denúncia, às vezes denúncia local, né, nem no governo. Na rede local, essa comissão municipal, que, por exemplo, já aconteceu de gente fazer má fé e fazer má feito. E aí a comissão municipal serve para isso, porque aí a pessoa lá da comunidade vai lá, organização X foi lá e todas as cisternas racharam. Ou seja, isso é um problema de construção, né? E aí isso chega no Estado e há um controle social, porque normalmente no mesmo território tem mais do que uma organização. Então, por mais que a sua fez errado, a outra que não fez errado fica sabendo. Vai falar, a gente tem que ir lá consertar. E aí aí tem um lado que é político da ASA, que é assim, é isso que quando falam assim, você faz bem o seu trabalho, eu falo, não faço nada, é muito fácil, de certa forma. Porque eu tenho uma estrutura política por trás de mim muito forte. Tá? A ASA, por exemplo, tem uma coordenação executiva com gente de todos os estados, e nos estados tem gente dos territórios. Então, assim, se você faz uma coisa errada, o cacete vai bater em você de alguma forma, entendeu? Vai vir nacionalmente e vai voltar. Vai falar, tem que consertar, não pode estar assim, senão vai denunciar, vai ser expulsa da rede. E já aconteceu, de ser expulso da rede, não consertou, aí fez uma vaquinha interna entre as várias organizações da rede para conseguir consertar a tecnologia, entendeu? Então, tem esse lado, né? Assim, a sociedade civil é da sociedade, de certa forma, ela é das comunidades. Muitas organizações nossas, as pessoas da comunidade é que dirigem elas. São diretores. Então, eu também não sou diretor, eu sou quadro técnico. Então, o diretor das organizações são. Então, tem mulher negra, que é de comunidade, que é minha chefe, diretora. E que, fazendo uma leitura até do mundo das capacidades, uma pessoa que tem 2º grau, tal, e ela manda em mim. Ela me diz o que eu faço, o que eu não faço. Lógico que eu trago argumentos e também tenho, né, e outras pessoas. Mas estou mostrando isso para dizer que a sociedade civil tem capilaridade nas comunidades. Né? Não são pessoas técnicos só como eu, fora. São pessoas que são das comunidades, entendeu?
Entendi. E você- Obrigada. Eu só quero fazer mais uma pergunta, e é sobre, porque eu entendo que tem dois tipos de cisternas, assim, que vocês estão trabalhando, aquela de placa de cimento e aquela outra de plástico, né? Nós não, o governo. O Eu mesmo governo, sim, desculpa, o governo. não me gusta. Assim, eu queria saber se você já escutou o pessoal falando, tipo assim, eu gosto da água da cisterna de Cisterna azul. placas, é pior que aquele do açúcar. Não, só ao contrário. A É o cisterna de contrário. plástico ela é quente, água é quente. Pela questão do som. Eu abri uma vez ela, que é uma tampa meio de bunker, assim, e meti a cara, coisa de curioso, né? E meti a cara, veio um bafo quente terrível, assim, puff, em cima de mim. E já tem estudos, eu não, o pessoal, tinha um pessoal da Universidade da Federal da Bahia, eu acho, eu não sei se é porque é no campus de Feira de Santana, não sei se é federal ou estadual, e estavam fazendo pesquisa e comprovando contaminação do plástico pela água, porque a água muito quente, ela começa a absorver algum polímero do plástico. Então, assim, eu sei de gente que gosta de plástico, porque o que seria bom? Se eu me mudar, eu levo ela comigo. Se eu não precisar ou não gostar dela, eu vendo. As pessoas vendem esse. Então, o que eu sei que é bom é isso. Eu não tenho que trabalhar, construir e tal. Então, assim, nesses caminhos, tem. Agora, sim, vou falar pelos lados interessantes. Ela não compõe a paisagem. O conceito do povo da geografia, ela não compõe. Ela parece muito, não sei se lá no Congo, tinha uma garrafa de água sanitária antiga. Aqui tinha uma garrafa de água sanitária no Brasil, aqui que era cinza. Ela parece muito ela. Aí do lado da casa não tem nada a ver com a paisagem. E a cisterna, sendo a alvenaria branquinha, ela compõe muito bem a paisagem. Ela não distribui renda, porque a cisterna, você compra o material de construção no território, você contrata um pedreiro, você gera dinheiro ali. Isso é o legal do programa Leão de Cisterna, que a gente nunca calculou o quanto você paga imposto municipal, ou seja, você fortalece a prefeitura, você fortalece o comércio local, o dinheiro gira. Você imagina que tem organizações nossas que trabalham em municípios muito pobres aqui, que o coordenador tem a conta bancária mais rica do. Ele fala: pô, rapaz, eu vou no Banco do Brasil, o pessoal me atende com um cafezinho. Porque entra R$ 1,5 milhão numa conta no município pequeno, e você distribui. A coisa não. A cisterna de plástico, por exemplo, tinha uma fábrica em Petrolina. Muita coincidência, o ministro da Integração era de Petrolina, a fábrica diz que era da família dele, e você distribui a cisterna montada. E aí é caro, porque um caminhão leva 3 cisternas. Então, hoje a gente está gastando R$ 6.000 na cisterna, com tudo, não é a construção, não. Para pagar o salário das pessoas, a capacitação, com tudo. O dinheiro para botar combustível nos veículos, para ir na família, tudo. A cisterna de plástico está quase 15 mil, que a logística dela é cara. Então, assim, não vai perguntar para quem gosta, mas eu não vou conseguir te achar nenhuma qualidade. A gente fez uma campanha, Stephanie, até, eu acho que tem no nosso site, uma campanha. A gente faz algumas campanhas. Nossa primeira campanha ficou muito famosa até o tempo, que era Não Troque Seu Voto por Água, que era uma prática muito comum aqui, né? E aí a gente fez a campanha Cisterna de Plástico, não. E aí, há um tempo até barrou, porque você não sabia o quanto dessas fábricas grandes, que aqui tem a Forte Leve, a TIG, me ligava para entender por que o governo só contratava essa empresa de Petrolina. E aí eles usaram aquilo que eu falei lá, aquela estrutura burocrática, edital de dispensa de edital, dizendo que só ela era capaz de fornecer. Só que essas empresas grandes, Forte Leve, Tigre, falaram: não, eu sou capaz de fornecer. Ninguém me perguntou se eu não sou. E aí foi embargada durante muito tempo, elas ficaram paradas, encostadas, parou a construção. Eu nem sei se hoje em dia, acho que não está nem mais fazendo. Eles passaram a fazer para vender mesmo, fazenda, do agronegócio, usam aquelas estruturas. Mas eu acho que não faz o mínimo sentido, mesmo se fosse, mesmo para isso faz sentido. Sabe? Então, hoje vocês financiam com dinheiro de projetos do governo ou já tem uma destinação, uma verba específica?
Como é que vocês financiam o programa? Não, a gente financiou aquele tempo de campanha, foi bem pequenininho, mas o recurso é o recurso público do governo. É um recurso muito dinheiro, não tem empresa que faça. Vamos fazer uma parceria, vamos. 2 milhões. Ninguém Não vai, 2 milhões. Nem vai durar, né? a internacional faz isso, né? A gente tem projetos com cooperação internacional para outras coisas, para articulações. Inclusive, por exemplo, hoje a gente é parceiro da Caritas Colômbia num projeto com a Caritas França. E aqui a gente troca experiência daqui, dali e tal, debatendo muito o conceito de bens comuns, a água como bem comum, a terra como bem comum. Então, a relação com a cooperação é muito projetos mais assim, menores, muito mais para esse tipo de troca, de intercâmbio, de apoio institucional do que construção de cisterna mesmo. Né? Cisterna é 6 mil. 6 cisternas já dá 6 milhões. 6 milhões. Quem vai bancar? Só o Estado para bancar isso. E é direito das famílias mesmo. Se não é capaz de levar água no encanamento, as pessoas pagam impostos, elas têm direito a tecnologia social. Uma vez eu fui apresentar a experiência num evento lá no Peru, internacional de saneamento. E era o Banco Mundial que financiava. Né? E o Banco Mundial perguntava, mas quem paga? Né? E eles queriam que a família, por exemplo, fosse um empréstimo para a família. Vocês não estão entendendo, estou falando de família que não tem dinheiro. Uhum. Mas, na verdade, dá vontade de pensar. Eles devem pensar, mas então ela não devia nem existir, né? Porque se não tem dinheiro, não tem que ter cisterna nem ter nada. E aí eu debatendo com eles, eu falei, mas é investimento do Estado, não é dádiva. E aí eu usei esse argumento, inclusive, que você potencializa a economia. Inclusive, os bancos locais ganhavam com isso, porque dinheiro faz dinheiro, então você quer essa economia local. Eu tenho, para fazer um cálculo, eu queria saber de quanto dos 6 mil da cisterna volta para o Estado, que é um tanto. A saúde. Não, se contar saúde, o que evita de gastar, né? Eu achei que tem uma relação. Então, assim, nem é os 6 mil, se você for ver no final da conta, que eu não sei qual é a Colômbia, mas o Estado brasileiro é um estado que cobra bem. Pelo que a gente cobra, era para a gente ser a Suécia. Eles só não investem. Rafael, eu acho que a gente fica por aqui. Muito obrigada. É muito gostoso falar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E é especial, porque a gente, assim, pensando como pesquisador, você tem que tomar cuidado para não se deixar levar somente pelo que a pessoa fala, mas a questão, assim, aí vendo, né, como alguém que preza as questões de desenvolvimento, né, é ótimo que haja pessoas, né, com essa natureza, com esse empoderamento e usar o empoderamento, né, de forma a empoderar outras pessoas, isso é muito bom de ver. Eu vou te mandar de novo o termo de consentimento, e aí eu já te passo por WhatsApp. Eu vou até te mandar a versão em Word, que aí você pode editar diretamente, fica mais fácil do que o PDF, talvez, provavelmente. E aí eu vou pedir para você retornar, e você falou em materiais, você pode, assim, por exemplo, tem uma tese de mestrado de uma aluna do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, que trabalhou o assunto e tal, mas se você tiver alguns, se você possa me mandar o link, por favor, eu vou ver, assim, coisas mais recentes, inclusive, né, a discussão da própria tecnologia, tipo que a gente possa pegar uma discussão mais formal, tá? Eu vou te mandar assim, o que a gente tem de material aquilo que eu te falei da construção e tal, porque revisão bibliográfica do tema faz um tempinho que eu não faço. Então, se eu for mandar para você, a coisa que você acha mais fácil que tá. Sim, sem problema. Mas eu vou te mandar essa coisa de cartilha e tal, que a gente tem aqui. A cartilha, material, e aquela página do governo que tem os tecnologias sociais. Sim. Nós estamos, né, a Stephanie também bastante envolvida.
planejando lançar uma rede brasileira de inovação frugal. E aí eu gostaria de, né, se você permitir, de entrar em contato com você posteriormente para ver se tem alguma maneira de participar na rede, de, né, compartilhar experiências e outros assim, porque por causa da inserção de vocês no território é excelente. Eu acho que, né, dá um respaldo e também uma capacidade de criticar, né, o que a gente possa estar fazendo que seja bastante interessante. Te agradeço, te desejo um ótimo final de semana. Para você também, Stephanie, muito obrigada. E Prazer em continua em conhecê-lo. contato. Igualmente. Obrigada, Rafael, pelas informações. Nada. Muito obrigada e Pelas- agradeço, por favor, a Núbia e a Branca também. Ah, tá, agradeço. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau.